Ó, você sabe que muita gente tem como sonho ter a casa própria, não é verdade? Mas nem sempre a gente consegue comprar quando ela já está pronta, né? Apartamento, casa. E a gente vai lá e compra na planta. Vamos tirar nossas dúvidas? A Marina Romushi é advogada especialista em direito imobiliário e processo civil, e o tema da nossa conversa desta noite é a atenção e os cuidados na compra do imóvel na planta. Boa Olá, noite. boa Seja noite. bem-vindo à nossa Tribuna Independente. Muito obrigada. Você sabe que o brasileiro é muito otimista, né? Sim, E acaba indo lá comprar o imóvel na planta. Só que às vezes a gente não percebe e não sabe direito se a gente está tendo vantagens ou desvantagens. Porque muitas das vezes tem coisas embutidas ali no meio. Vamos desmistificar um pouquinho essa nossa conversa. Em tempos de crise que nós estamos vivendo agora, taxa de desemprego altíssima, situação dos empréstimos, enfim, com juros absolutamente absurdos e altos, dizem que o mercado imobiliário também está fraco. Agora, é a melhor hora para se comprar ou é melhor a gente esperar melhorar um pouquinho o mercado imobiliário? boa noite a Boa todos. noite. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que agora seja oportuno a compra do imóvel, porque justamente em momento de crise que você, como consumidor, consegue negociar um pouco mais um contrato. Porque lá atrás, quando o mercado estava muito aquecido, se você não queria, um próximo quer nessas condições e você não tinha muita flexibilidade para negociar. Hoje, você consegue negociar um pouco mais porque não tem tanta gente buscando comprar imóveis até em razão da crise. Então, eu entendo que é um momento interessante para quem pode comprar, se planejar, organizar direitinho e efetuar a compra nesse momento. Bom, eu fiz aqui uma seleção de questionamentos que eu imagino que o telespectador que está nos acompanhando faria. Primeira coisa que eu queria perguntar: qual a importância da gente conhecer o trabalho de uma construtora? O conhecimento do trabalho da construtora é fundamental nessa decisão. A família, eu digo que normalmente quando vai comprar um imóvel, às vezes age um pouquinho na emoção, naquela empolgação de conhecer um estande de vendas, de ver aquele apartamento decorado, que é um sonho de todo mundo. Mas você precisa, além de conhecer o contrato, conhecer o histórico da construtora. Saber se ela é sólida, se ela já está há anos no mercado, como ela entrega o produto, qual é o histórico, de repente, de ações que ela tem, porque a gente está num quadro de cenário de crise e não é só o consumidor que está em crise. As construtoras também estão. Será que ela tem condição de entregar aquele produto no prazo que ela se comprometeu? Então, é fundamental que conheça esse histórico e saiba melhor a construtora que você está lidando ali na negociação. Tá, agora, antes da gente assinar efetivamente o contrato de compra, o que a gente tem que ter mais atenção, além de conhecer a construtora? Qual que é o item que a gente tem que tomar muito cuidado? O contrato inteiro é importante que o consumidor se atenha, né? Leia atentamente as cláusulas. Se não entender, procure a ajuda de um profissional, né? Um advogado especializado na área para poder acompanhá-lo. Mas o que eu chamo a atenção principalmente são as cláusulas que trazem o reajuste financeiro do contrato. Porque é aí que pega a maior parte das pessoas. Muitas vezes o consumidor compra um imóvel imaginando que vai pagar aquele valor X. No entanto, esse valor vai sendo corrigido. Então, lá na frente, quando o imóvel é entregue, quando ele vai observar o saldo que ele está devendo, não é mais aquele no início do contrato. Então, é muito importante saber como vai se comportar mais ou menos essa correção. Quando eu digo mais ou menos, porque essa correção é calculada mensal. Então, você consegue ter uma estimativa, mas não tem uma certeza de quanto aquele saldo vai aumentar. Além da correção, é importante se atentar com os prazos da entrega, as exigências da construtora, para a família poder se programar para a entrega daquele bem, que é quando você pega e financia aquele imóvel com o seu banco ou até mesmo continua financiando com a construtora. Então, tem coisas bem importantes para serem analisadas para a família se programar. Um exemplo que a gente poderia dar é que, às vezes, a gente vê que o valor da entrada que é pedido pela construtora é muito alto. Como que a gente faz o cálculo para saber se eu não estou pagando muito
na entrada? Porque a gente vê aquelas parcelas que vão diminuindo. Isso não é um pouco ilusório? Exatamente. Eu acho que o que é fundamental o consumidor saber é que, normalmente, é até mais conveniente que se pague um pouco mais na entrada para não ter um saldo devedor muito grande lá na frente, que vai ser corrigido. Saiba que, quando você paga parcelas muito pequenas, às vezes você só está pagando a correção. Entendi. Então, você tem a ilusão que está abatendo o valor final do seu imóvel, mas, na verdade, ou você está pagando a correção dele, ou nem isso. E depois, lá na frente, você se surpreende com um valor muito alto. E, de repente, às vezes, você é até impossibilitado de continuar o negócio. Então, é muito importante você pensar num fluxo de pagamento que não só pague a correção daquele imóvel, daquele saldo que você está devendo, mas também pague parte daquele valor para você lá na frente não ter um volume muito grande para ter que financiar. Pois é, a gente conhece pessoas, eu conheço algumas, que perderam dinheiro porque, de alguma maneira, não se entregou. Eu acho que a característica mais importante é a gente saber se a gente vai receber, de fato, o imóvel como ele está sendo idealizado quando ele está na planta. Como que eu posso analisar se realmente pode-se ter certeza de que aquele imóvel vai ser entregue? Existe um acompanhamento disso ou um documento que garanta ao comprador a entrega desse imóvel? A gente tem alguns meios para se certificar de que as coisas estão indo bem. Tá. No entanto, a garantia 100% é difícil ter. Você sempre está em risco, porque você está comprando algo que ainda não está desenvolvido, não está sólido, né? Por isso que muitas vezes você pode pagar um valor um pouco abaixo, porque você está investindo, você está entregando dinheiro para a construtora por aquilo que não está pronto ainda. Tá. Mas o que é fundamental? Tudo costuma ter, eu brinco que costuma ter um documento, inclusive esse empreendimento. Esse empreendimento, ele está consolidado num registro. Então, se você quer se aprofundar e saber um pouco mais, você pega a matrícula daquele terreno e consegue analisar, porque todo o projeto do empreendimento vai estar lá. Tá. Você consegue ver se está aprovado, se é sólido, se é só residencial, se é só comercial, se é misto. Porque muita gente compra, depois vai ver que o empreendimento também é comercial, fala, poxa, mas eu só queria que fosse apartamentos residenciais. Mas não, está lá na matrícula daquele terreno, né? Além disso, é importante você, como a gente falou já no início, olhar o histórico dessa construtora e verificar quem que está financiando essa obra. Que banco que é, um banco sólido, como que está esse recurso. E tem uma questão que hoje está sendo muito utilizado pelas construtoras, que é fazer o patrimônio de afetação, que a gente chama. Ou seja, isso é um benefício tanto para a construtora como para o consumidor. A construtora afeta aquele dinheiro, ou seja, em palavras mais simples, separa aquele valor que ele só pode ser destinado para a construção. Ou seja, se a construtora está com algum problema financeiro, ela não pode pegar essa renda que vai para aquela construção do empreendimento e colocar em outra parte que está faltando. Não, está afetado, está vinculado ao desenvolvimento daquela obra. Então, você comprar um empreendimento que está como patrimônio de afetação é uma garantia também para o consumidor. Vamos falar um pouquinho sobre as questões de financiamento? Sim. Como que funciona o financiamento de imóvel na planta de uma maneira geral e como que eu implemento, quais são as regras para a utilização do FGTS? Eu posso utilizar o FGTS para comprar um imóvel na planta? Pode sim. Nós temos dois tipos de financiamento. Um financiamento, quando você compra um imóvel na planta, normalmente o início você financia com a construtora. Tá. É um contrato particular, então você começa a pagar as parcelas para a construtora. Quando o imóvel é entregue, você precisa financiar aquele saldo devedor. Tem algumas construtoras que elas também fazem esse financiamento como se fosse um banco nesse momento, ou senão você vai para um banco de sua preferência, onde você tem conta. E aí que todo esse momento, esse fluxo de pagamento é muito importante se planejar. Nesse momento da entrega do apartamento, que você financia a maior parte do valor do imóvel, você pode utilizar os recursos do FGTS. Tá.
Então, você, no estado de São Paulo, você pode financiar até imóveis de 1,5 milhão atualmente, né? A regra acabou de ser mudada. E você pode utilizar esse recurso a cada 3 anos. Então, se eu comprei hoje, utilizei hoje, daqui 3 anos eu posso utilizar até para ir abatendo esse meu saldo devedor. Entendi. Eu ouvi falar do Índice Nacional de Custo de Construção. Queria desmistificar um pouquinho isso. Podemos falar? A correção das parcelas durante a construção. Esse é o índice correto para ser utilizado? Sim, esse é um índice que mede uma inflação desse tipo de mercado. Então, está adequado aplicar essa correção. Tá. O que o consumidor deve se atentar é se a construtora começa a cobrar, além disso, juros. Então, não se recomenda, e no Poder Judiciário existe uma orientação de que não pode cobrar juros assim desde o início do contrato. Os juros, eles podem ser lícitos, né? Podem ser cobrados depois que o imóvel é entregue. Então, o imóvel foi entregue e eu não estou providenciando esse financiamento com o banco, estou demorando para pagar esse saldo final devedor. Daí, normalmente, o contrato prevê, além da correção, os juros. Isso tudo bem, porque você já está... Os juros é uma questão de demora, juros moratórios pela sua demora. Tá. Então, tudo bem você atrasar um pouco, você cobrar os juros. No entanto, quando está no início do contrato, o imóvel está sendo construído, não se cobra juros. Não pode ter cobrança Não de juros, pode. é isso? E a qualidade da obra, né? A gente sabe que muitos dos imóveis, é só procurar, inclusive, na internet, que a gente vê assim, vídeos gravados de assim, verdadeiras aberrações, né? Sim. Imóveis com rachaduras, imóveis com infiltrações e uma série de problemas. Como é que eu posso fazer, por exemplo, quando eu vou receber o meu imóvel e percebo que tem uma péssima qualidade na realização do projeto? Sim. Normalmente, o contrato já prevê algumas garantias, mas pela lei, o consumidor tem 5 anos aí de garantia da sua unidade. É obrigatório isso? É obrigatório, está Tá. previsto em lei. Tá. Então, ele pode fazer uma avaliação disso com um profissional, né, um engenheiro habilitado, e junto com o advogado, notificar a construtora e pedir os reparos. Caso eles não sejam feitos, ele pode fazer esses reparos e pedir o reembolso no Poder Judiciário, uma indenização pelas eventuais despesas que ele tiver. Porém, se esse tipo de problema for muito elevado a ponto dele impedir que ele resida, aí ele vai ter direito, além dessa indenização, ele tem direito até desistir da unidade, porque o imóvel não foi entregue nas condições adequadas que ele possa viver com a família dele. Ele pode desistir do imóvel? Sim, pode. E aí ele tem direito à restituição? Exatamente. Do valor? Exatamente. Qual a porcentagem do que ele pode receber de volta? Se entende hoje que você pode desistir tanto por sua vontade como por um erro ou um problema da construtora. Tá. Então, quando é por sua vontade desistir, por qual razão? Porque não atende mais minha família, porque eu também estou com uma questão financeira. Você pode pedir essa restituição e, normalmente, você tem direito a 90% do valor pago, esse valor com juros, moratórios e, além disso, correção monetária. Tá. Agora, quando você desiste por alguma culpa da construtora, ou seja, está com vício de construção muito grande ou ela atrasou muito essa entrega, então não está fazendo mais sentido eu ficar com essa unidade, você tem a restituição de 100% do valor pago, também com juros e correção monetária, além de eventuais indenizações até por dano moral, se nesse tempo te causou algum tipo de abalo. Interessante. Vamos às perguntas dos telespectadores? 11 95033 6870. O Thiago está colocando para você aqui no vídeo. Você pode enviar a sua pergunta também, tá bom? 11 95033 6870. Lembrando, com o seu nome, a localidade que você está falando e, por favor, a pergunta por escrito. Olha, o Wagner Pereira, de Paraty, Rio de Janeiro, pergunta: pode-se cobrar condomínio antes da entrega das chaves? Não, não pode. Não pode? Não pode. Isso é uma prática até que comum, mas o condomínio, a instituição do condomínio é quando você tem a posse. Então, você tem acesso às dependências do condomínio. Tá. Antes da sua posse, e não é uma posse simbólica, porque tem muita construtora que fala, assina aqui que você tomou posse, mas não te entregou as chaves. Entendi. É uma posse realmente, de fato, passou a utilizar, passou a pagar.
É engraçado que tem construtoras que entregam e aí quando você vai ver o abrigo do gás não serve para todos, todas as unidades, tem que mandar refazer o abrigo do gás e aí isso tudo vai correndo condomínio, não pode também. Não, não pode. Só depois que entregar. Exatamente. Tá. Bom, no caso, o comprador, por exemplo, ele decide vender o imóvel. Eu comprei e tal, mas não quero mais, quero vender e quero vender para uma outra pessoa, mesmo sem esse imóvel estar pronto. É elegível a cobrança de taxas pela construtora por essa venda? O que a pessoa que quer vender o imóvel nessas condições tem que fazer? Isso é um pouquinho divergente na jurisprudência, mas posso te afirmar que a maior parte das decisões falam que não pode haver essa cobrança. Costuma-se chamar que a construtora pede uma taxa de anuência. É para eu analisar os documentos se você pode passar para a terceira sua unidade. No meu ponto de vista e na maior parte das decisões, isso é ilícito. Você não pode impedir uma pessoa de dispor de algo que é dela. Claro. Então, cobrar por isso, você está impedindo que ela passe. E, às vezes, essa cobrança é muito grande. Então, na maior parte dos casos, você pode recorrer no Poder Judiciário para impedir esse tipo de cobrança. No caso de taxa de corretagem, aquelas taxas de interveniência, de assessoria técnica imobiliária, elas são legíveis? A de assessoria técnica imobiliária não é. Não é. Não é. A assessoria, ela tem que ser dada. É seu direito como consumidor, na hora de ter um contrato, ter as explicações, as orientações e toda a transparência do negócio. Já fica subentendido na compra. Se você pagar por isso, claro, não faz sentido nenhum. Claro. Né? Você pode levar o seu advogado, mas não pagar por isso de alguém que está querendo vender. Então, isso é abusivo, é pacífico. Mas a corretagem se entende que desde que ela seja transparente, informada para o consumidor, pode ser que o consumidor tenha que pagar. Então, é importante que na operação ele acerte com a construtora quem vai acabar arcando com isso. Porque quando não há transparência, tem consumidor que está achando que está pagando o imóvel, mas na verdade todas as primeiras parcelas são da corretagem. Tá. Né? E quando se desiste dessa unidade, a corretagem não é restituída. Então, é muito importante essa transparência, ver quem vai pagar, porque é possível que tanto a construtora como o consumidor arque com esse custo. Queria falar um pouquinho sobre a questão de consórcios. Nós temos muitos consórcios imobiliários. É possível comprar um imóvel na planta no consórcio imobiliário? Sim, é possível, porém, as construtoras preferem que primeiro você financie e pague as parcelas para ela, na hora da entrega, você quita a unidade ou paga parte daquele valor que você está devendo com o consórcio. Então, normalmente, a operação é essa. Mas o consumidor tem que ficar muito atento, porque existem consórcios bons e ruins. Então, tem muita gente que se envolve em consórcio e na hora que precisa do dinheiro para quitar, a empresa de consórcio enrola e ele está pagando juros, correção, porque o imóvel está pronto. Então, é importante também olhar esse histórico do consórcio para ver se é um bom negócio para a família dele. Para a gente entender assim, é hoje vantajoso para uma pessoa financiar um imóvel na planta? Eu acho que depende muito das condições. Se ele se programar direitinho, pagar um valor inicial bom, ter um fluxo de pagamento que impeça que tenha um saldo devedor muito elevado lá na frente, pode ser que seja um bom negócio. Mas é importante também olhar no mercado as opções que ele tem, porque hoje tem muito imóvel pronto para ser vendido e pouca gente procurando. Então, tem que ver se financeiramente realmente está valendo a pena. Às vezes a condição é melhor do que está pronto do que você pegar na planta. Exatamente. O que está pronto também está sólido, está lá, você está vendo, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar a respeito do atraso na entrega, que também agora se tornou um tanto quanto comum, vamos dizer assim. O que acontece quando a pessoa está certinho com seus pagamentos em dia e aí tem um atraso na entrega? Isso é um problema que muito consumidor acaba enfrentando. Então, ele pode pedir uma indenização com relação a esse atraso. Então, dos aluguéis que eventualmente ele está pagando, ele pode pedir para que a construtora não cobre aqueles juros que, de repente, ela está querendo cobrar. Pode pedir, inclusive, indenização por dano moral. Porque, veja bem, imagina se eu me casei, porque o apartamento seria entregue e eu ia morar com meu marido. Chegando na hora, cadê?
cada um volta para sua respectiva residência. Como fica? Adia o casamento. Ou seja, isso pode causar um transtorno muito grande na família. Então, isso permite que você pleiteie vários tipos de indenização e, além disso, possibilita a desistência da unidade com a restituição integral do valor pago. E qual é a dica de ouro que a Marina vai dar para o nosso telespectador hoje que quer comprar imóvel na planta? Minha dica de ouro é olhar direitinho, fazer uma pesquisa, não comprar por impulso, não comprar com emoção, analisar bem o negócio que se está fazendo e se planejar financeiramente para poder ficar com a unidade. Obrigado pela sua presença, foi incrível a nossa conversa. Quero passar os contatos. Olha, o site é www.ramalho.romushi. É isso? Está aparecendo aqui no vídeo, .com.br. Bate uma fotinho que tem aqui umas letrinhas a mais aqui que você precisa colocar, tá? Para poder acessar. O Facebook também é Ramalho Romushi. O e-mail é marina.romushi@gmail.com. É isso? Para entrar em contato direto com você. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa.